Olá, saudações, salute a tutti, graça e paz, paz e bem. Meu nome é Leonardo Magalhães, você está no canal que fala de fé, religiosidade, história das religiões, sociologia das religiões e vamos abordar mais filosofia mais medieval, né? Então tem uma série aí que eu já falei de filosofia islâmica, né? Aquela série de pensadores da doutrina islâmica e que influenciaram, trazendo Aristóteles, né? Um filósofo grego, trazendo Aristóteles para a filosofia cristã. Né? Então vamos falar hoje do São Tomás de Aquino, que já falei aí né, no canal, tem uma biografia do Chesterton falando do Tomás de Aquino. Então vamos falar que agora é interessante essa coleção que vai apresentar o Dante aqui. Fiquei sabendo que o Dante, nesse ensaio político chamado Monarquia, também vai dialogar com Averroes, aquela ideia do Averroes do panpsiquismo, né? Depois eu vou falar mais sobre isso aí, que é um assunto complicado, né? Do intelecto coletivo. E aí, esse aspecto que o Dante vai reconhecer aqui é a questão da monarquia, do governo, né? O governo ele fala muito da questão da humanidade, compartilha o intelecto, né? Uma finalidade comum. É interessante isso aqui, não, nunca li, né, esse ensaio aqui do Dante, então vou dar uma olhadinha com mais calma. Né? Dante a gente conhece o Divina Comédia, né? E o Duns Scott e o Ockham, eles vão falar mais da questão do nominalismo, né? Então tem essa questão aqui. O Tomás de Aquino, né? O que nós vamos discutir aqui é a questão da alma, que também tem essa questão da alma, que tem no Averroes, né? Então já vemos aí a parte islâmica, desse panpsiquismo, inclusive, que é interessante. E tem que falar também do Algazar, que está na lista aqui. O Algazar está na lista aqui, né? Já falando do Avicena, tem o Averroes, o Algazar. E aí o Tomás de Aquino, que vem um século depois do Averroes, né? O Averroes ele veio ali antes, não um século antes, né? Então interessante que o Aquino está justamente dialogando, não são da mesma época, mas estão dialogando sobre o mesmo autor que é Aristóteles, né? Então tem um artigo do Aristóteles sobre a alma, né? Então eles vão dialogando isso aí, ânima, né? Alma, ânima. E a questão da verdade, se é possível conhecer a verdade, e a questão de Deus, né? Como é que você vai conceitualizar Deus? É possível conceitualizar Deus? Deus é inacessível, né? Então, e vão discutir essa questão das vias, né? As 5 vias para uma prova de Deus, né? Se é que você precisa provar Deus, né? Deus sendo a questão de fé, você precisa provar Deus, né? Então são essas questões aqui que vai abordar. A questão da alma, né? É se nós temos uma alma ou nós somos uma alma. Porque essa questão da alma é interessante que tem nas correntes cristãs que eu tenho pesquisado. Você tem aqueles que falam que existe o corpo e uma coisa imaterial, que seria alma ou espírito, ou alma e espírito é a mesma coisa. E você tem a tricotomia, que seria o corpo, a alma e o espírito. Aí teria a questão de ter uma diferenciação, né? Porque aí o espírito seria o sopro que vem de Deus e anima o corpo, e aí nessa interseção você tem a alma, né? Então, mas a teoria aqui do Tomás de Aquino serve tanto para aqueles que só creem no corpo e algo imaterial, chame alma ou espírito, ou as duas coisas, como serve também para aqueles que falam que tem o corpo, a alma e o espírito, né? Então acho que eu sou mais tricotomista, né? Se for analisar essas nomenclaturas, eu estou mais para tricotomia, porque eu acho que existe realmente uma diferenciação espírito, corpo e alma. A alma sou eu, né? Que estou falando aqui, essa personalidade, essa individualidade que tem um espírito agitando, animando um corpo, né? Então a alma é que está precisando de redenção, né? A alma que precisa ser salva porque é pecadora, né? Agora, o espírito que é incorruptível. Agora, no texto do Aquino está falando que a alma é incorruptível. Então eu estou imaginando que a alma que ele está falando aqui é o espírito, né? Então o que ele fala aqui chamando de alma, eu chamo de espírito, né? Quem sou eu, né? Entendeu? Mas pelo conceito. Mas serve, né? Você analisar que ele fala que é imaterial, é incorruptível, que o material é que corrompe o imaterial, né? Essa questão da alma aí, porque ele vai dialogar muito com os comentários que o Averroes fez à obra do Aristóteles, né? Essa questão daí é psicologia tomista. Inclusive tem toda a psicologia tomista, que é justamente isso aqui, a questão do intelecto, né? O intelecto é individual, a alma é individual, não existe intelecto coletivo, cósmico, né? Esse inconsciente cósmico aí, que seria quase Jung, né? Esse inconsciente coletivo seria quase Jung. Então, essa questão da alma, a alma seria esta personalidade, essa pessoa, esse conjunto, né, de memórias que forma. Então eu não tenho uma alma, eu sou a alma, né? E aí eu tenho um espírito que move esse corpo, né? Que eu estou, podemos dizer, né? A questão da verdade, existe uma verdade, então, então continuando aqui, né?
a sugestão de leitura. Não vou discutir todos os pontos, mas a questão aqui a verdade ser absoluta, aí ela é absoluta, ela é acessível, né? Tipo, Deus é acessível, Deus é a verdade, Deus é acessível, né? Então tem vários autores, inclusive ortodoxos, que falam que Deus é inacessível, é incompreensível, então nada pode ser dito a respeito de Deus. Então é a questão da teologia negativa, você não pode afirmar nada sobre Deus, né? Ele vai chegar nisso aqui quando fala dos nomes de Deus, né? O Gazai também tem isso, ou seja, quando eu dou um nome para Deus, eu estou conceituando Deus, é possível predicar Deus, né? Dar um nome para Deus. Então, a verdade. Então, a verdade ela é absoluta. Se ela é absoluta, é acessível, né? E ela é relativa, então cada um tem uma verdade, existem várias verdades, né? Então, essa é a questão que eu vou colocar. A questão de ser absoluta e aí ser inacessível é que seria, por exemplo, cada pessoa ter uma possibilidade parcial de alcance da verdade. Aquela parábola indiana, né? Em que existe um elefante e 7 cegos, 5 ou 7 cegos, que estão ao redor do elefante, cada um toca uma parte do elefante, encontram, eu estou vendo isso, estou vendo aquilo, e cada um tem uma imagem do elefante, mas que elefante, né? Na verdade, só vai saber quem é o elefante alguém que vê e vê o elefante, né? Então, os cegos, eles têm parcialidades, né? E aí o Nietzsche, que é Nietzsche, né? Friedrich Nietzsche, que é do século XIX, vai falar que não existe verdade nenhuma, tudo é plural, tudo é perspectiva, né? Então aí o Nietzsche é o relativista, né? Muito bem, se existe essa verdade, a verdade está nas coisas, a verdade está no intelecto, né? A alma pode acessar essa verdade, né? Então a alma pode compreender, né? Se a alma está ligada ao divino, e a alma está além do corpo, né? A alma, ela é incorruptível, ela tem possibilidade de receber uma revelação, né? Então não é porque o intelecto humano vai chegar a Deus, não. É Deus que se revela, né? Então tudo que a gente sabe de Deus é uma revelação. Não é porque nós chegamos, né, por nossos esforços, nossos méritos intelectuais, a entender o que é Deus. Na verdade, nós recebemos essa revelação, né? Então, a verdade, ela está na inteligência ou nas coisas? Então, uma das perguntas, né, artigo 2, né? Sobre a alma, a verdade está no intelecto que vai sistematizar, sintetizar, analisar, né? A verdade está ali, nesse intelecto que está fazendo essas leituras, né? Há uma só verdade ou existem múltiplas verdades, né? Todas as verdades derivam de uma verdade primeira, então existe uma verdade, existem pequenas verdades, né? Então sempre essa questão, seja uma verdade relativa, absoluta ou verdades relativas, né? Muito bem, aí nisso aí ele vai chegar naquelas vias, né, da compreensão, as vias para a prova de Deus, que são aquelas 5, né? O movimento, primeiro motor, a causalidade, a primeira causa, isso em referência a Deus, né? Provas, as 5 vias, né? A contingência, qual que é o único ser necessário, né? Tipo, se o seu não existir, não vai fazer diferença nenhuma, né? Se o não existir, vai mudar nada, né? Vai mudar nada. Agora, Deus é necessariamente existente, então é um ser necessário a Deus, né? A quarta via é o grau de perfeição, você vai perfeito, 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 até o máximo do perfeito. Então, pronto, máximo perfeito, Deus é perfeito, e aí ele é simples, não é composto. Porque o composto você pode dividir em pedaços, mas o simples é simples, né? A finalidade, né, é o agente inteligente, é Deus, o governo supremo, né, a máxima inteligência. Interessante que isso aí lembra a soberania, que é o conceito da Kabbalah, né, que é o Keter, né? Keter é a Sefiró suprema, né, de onde vem a vontade, né? Então essa questão aí. Então as pontualidades que vai falar aqui dos atributos de Deus, que a gente sabe, né, não é porque nós somos muito inteligentes, não, é porque nós recebemos a revelação, principalmente as escrituras, né? Então, os Salmos, Eclesiásticos, sabedoria, né? Os Provérbios de Salomão. Então, ao longo da Torá, a Bíblia, né? A gente percebe que a questão de Deus ser imóvel, porque ele é o primeiro motor, né? Ele é imóvel, então é a questão de Deus ser imutável, né? Deus ser imutável, ser absoluto, que também tem na Kabbalah isso, né? Ou seja, Deus é absoluto, ele é Ein Sof, só se manifesta quando ele é o Criador. Na criação que ele se manifesta, e a criação começa lá nas 3 primeiras, que é o Keter, Roquimai e Binah, né? Então, as 3 primeiras lá. É eterno, porque ele é absoluto eterno, e ele existe por si mesmo, né? Então, essa questão da fé, né? A fé é que constata que Deus é uno e trino. Então, aquela questão toda, né, que assim como o judaísmo e o islamismo, Deus é uno. Só que ele se manifesta trino, né? Isso na questão da criação, né? Não é que existem 3 deuses, né? O pessoal tem
Então, voltando, não é que Deus é trino no sentido de três seres, né? Então não existe politeísmo, né? Não existe politeísmo no cristianismo, né? Mas também não é um Deus uno, completamente único, igual tem no judaísmo e no islamismo. Então é essa a dificuldade do judaísmo aceitar o cristianismo e do islã entender o cristianismo também, né? Então é pela fé que se assume essa ideia da humanidade de Cristo, que é o Deus conosco. Então é um Deus transcendente, inacessível, mas se revela na figura de Cristo, né? Que se encarnou pelo poder ali que é o Espírito Santo, né? Então o Espírito Santo não há tempo em Deus, então sendo Deus imutável e transcendente, não há tempo em Deus, tempo é uma coisa para nós na criação, então para nós é que vemos o passado, o presente e o futuro, Deus vê tudo uma vez só, né? Tudo é presente para Ele, e Deus é simples, né? Deus não tem partes, né? Então, Deus tem essas três partes, são três partes de Deus, não, Deus não tem três partes, né? São modos como nós, pobres mortais, enxergamos Deus, né? Que Deus em si é uno, né? Um só, existe um só Deus, né? Mas nós atribuímos esses atributos dados a Deus são humanos. É como a gente imagina Deus, né? Vê Deus, né? Então ele é a causa primeira, ele é sendo não composto, então ele é simples, e Deus então é sem partes. O ser é a essência, né? E Deus não se inclui nenhum tipo de gênero ou espécie, né? Então não existe a Deus é da espécie dos deuses, né? Então aí seria politeísmo, né? Então, como tem um Deus único, então só tem Deus, né? Não existe outros deuses, Deus A, Deus, né? Então fica até complicado falar, por exemplo, que o Logos divino seria um Deus menor. Então já vi muita polêmica. Um Deus maior gerou um Deus menor. Então existem dois deuses, não, né? Então Logos, o verbo é a palavra divina, né? Estava com Deus e era Deus, sentido que é a palavra divina. E aí, o Logos aí nem é a primeira criatura, né? O Logos criou, né? Então, falar, por exemplo, que né, essa questão tem até ali umas anotações ali, eu estou estudando também o Evangelho de João, né? Então tem umas anotações sobre isso aí que você não pode dizer nem que a primeira criação, né? Primeira criatura. Porque foi a primeira. Não, na verdade estava antes da criação e a criação foi possível pela palavra, né? Então essa questão aí. E Deus é Espírito, né? Deus é Espírito e Deus é corpóreo. Todas essas definições de Deus vão lembrar muitas questões lá também do Maimônides, que é um filósofo judeu, né? E o Maimônides e também Spinoza, né? A gente fala aqui os atributos de Deus, né? Spinoza e os atributos também do Agasalho. Então todos eles têm essa preocupação em encontrar esses atributos, essas classificações, se é que é possível, né? Se essas possíveis classificações divinas. Então a questão de Deus é perfeito, infinito, né? Perfeito, não existe graus na perfeição, não existe graus até a perfeição, mas a perfeição em si é perfeita, né? Não existe, né? Então, graus na perfeição, existe graus até a perfeição, né? E Deus, deixa eu só, tá muito reflexo aqui. Não. Então, Deus não há acidente, né? Capítulo 23. A multiplicidade de nomes e atributos a Deus não contradiz a sua simplicidade, né? Então, a multiplicidade de nomes e atributos a Deus não contradiz a sua simplicidade. E os nomes não são sinônimos, né? Então, lembrar que esse chamado nome, atributos, no islamismo tem 99 nomes. No seguinte, a Cabalá judaica são 72 nomes, né? E não são sinônimos, né? Então é interessante isso aí, essas tabelinhas de nomes, né? E tem aqueles mantras que você pode ir recitando, né? Tanto no judaísmo quanto no islamismo, você pode fazer esses nomes como mantras e repetindo. O Sufi, né? Faz muito essa prática de repetir os nomes de Allah, né? Deus é a inteligência e é o intelecto e ele é a vontade, né? Então isso mesmo, então você pode ver na Kabbalah a mesma coisa, né? Deus é a vontade, a Keter e inteligência e intelecto, tá ali, né? Aquele fluxo ali de Rockmar para Binar, né? E artigo de fé, né? Capítulo 32, Deus é uno, simples, perfeito, infinito, dotado de inteligência e vontade. Então, repetindo, artigo de fé, que é o capítulo 32, Deus é uno, simples, perfeito, infinito, dotado de inteligência e vontade, né? A Suma Teológica vai abordar isso também na questão 13, os nomes divinos, também está aqui os trechos, esse aqui não tem a Suma Teológica, não, são trechos, né? Então tem que pegar a Suma Teológica, que tem um calamaço igual a Catena Áurea, né? Catena Áurea, né, são os evangelhos, comentários dos evangelhos, uma coletânea de comentários sobre os evangelhos, também cada livrão assim, né? E a turma teológica vai falar assim, algum nome convém a Deus, né? Então esses nomes, esses atributos, algum desses nomes convém a Deus? É possível definir e predicar Deus com esses atributos, né? O nome de Deus é comunicável, né? Então, Deus é comunicável, né?
Então, a gente pode voltar lá em São João Damasceno, século VIII, na questão da fé ortodoxa, né, que vai falar que Deus é incompreensível. Então, eu vou finalizar o vídeo com Deus é incompreensível, e aí nós voltamos para a teologia negativa, ou seja, não podemos conceituar Deus. Né? Então, por isso que a Ein Sof é o nada, né? Deus é tudo e Deus é o nada, porque o Ein Sof, lá o Deus antes de criar, o Deus transcendente, nós nada sabemos, a não ser o que o próprio Deus revelou. Né? Então, ou seja, o que nós sabemos é a revelação. Né? Então, todo mais seria vaidade do intelecto. Né? Aquilo que não é revelação é suposição, é imaginação, é vaidade do intelecto humano. Né? E aí tá. Então, tem muita coisa aqui, mas obviamente o tempo está acabando, 15h30, né? Então, vamos finalizar com essa questão dos nomes não definem Deus, não são predicados, mas são aproximações, né? Aproximações nossas em relação a Deus, porque, seguinte a fé ortodoxa de São João Damasceno, Deus é incompreensível, né? Deus é sendo absoluto. O que a gente sabe é o que ele se revelou, e como ele se revelou? Na criação. Então, nós somos pai da criação, então nós estamos dentro do tabuleiro do xadrez que Deus é que está, né, na sua soberania, está mexendo. Então nós estamos no meio do tabuleiro. Né? Então nós teríamos que sair do tabuleiro para falar uma coisa que tem além. Então, ou seja, enquanto nós estamos no mundo, nós não sabemos falar da transcendência, ou seja, o que está além, a não ser aquilo que é a própria palavra de Deus que se fez carne, né? A ideia do verbo divino. Né? Voltando que eu estou lendo aí, né, o Evangelho segundo São João. Então, só pela revelação da palavra é que você sabe alguma coisa, né? Ou seja, só pela revelação visível que você sabe alguma coisa da divindade invisível, ok? Então, isso é básico, né? Para ler aqui é o básico, só pegando as entrelinhas, só a base aqui, nem entrei nas entrelinhas do São Tomás de Aquino, né? Filosofia medieval escolástica, ok? Grato pela atenção, não deixem de compartilhar.